É a quinta final de Carioca desde que eu criei o Raiz Tricolor. O Fluminense ganhou duas, perdeu duas. Para os supersticiosos, as duas que o Fluminense ganhou, eu estava no estádio narrando, como estarei hoje. Para os que não são supersticiosos, mas acreditam na virada de hoje, basta dizer que basta vencer o jogo de hoje. É uma final, é um jogo sério, não é brincadeira. O Fluminense entra com o peso histórico. Em decisões, venceu mais do que o Flamengo no confronto direto. Ah, mas a história recente mostra. As últimas 6 finais foram 3 vitórias para cada lado. A verdade é que o Fluminense entra em campo hoje, dado o investimento e os resultados recentes, né, principalmente a vantagem de 1-0, de certa maneira como um franco atirador. Não é o principal, a gente vai falar disso mais aqui nesse pré-jogo. Mas a verdade mesmo, é que ainda ecoa uma série de coisas na cabeça dos flamenguistas. 2021, 22, 23, não foram à toa, né? Todas aquelas vitórias, as vitórias épicas que começaram lá atrás em 2019, não foram à toa e ecoam ainda na cabeça deles. O gol no final do jogo passado devolveu a gente dentro do jogo, devolveu a gente dentro da final. E tem um conselho que eu poderia dar pro Flamengo do passado era: deixa o Fluminense vivo não. Hoje tem jogo, vambora, tudo que a gente precisa falar sobre esse Fla-Flu de hoje no Maracanã, a gente fala aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse daqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Não deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral se inscrevendo aqui, 256 mil inscritos, 345. Quero chegar aos 260 o mais rápido possível e confio que hoje isso vai acontecer. Hoje no Maracanã, às 4 da tarde, acontece o segundo jogo da final. Flamengo e Fluminense. Hoje o mando é deles. Ingressos praticamente esgotados. Já estão uma ou outra entrada para o setor sul sólido do Fluminense. A galera, mesmo com o resultado adverso, mesmo com 2-1 nas costas, vai pro jogo, vai acreditando que o Fluminense pode ser campeão. Como eu já falei, né, e sempre dou aqui as informações básicas. 4 da tarde no Maracanã. A transmissão, meu amigo, aonde você ligar hoje vai estar passando em vídeo aí o jogo. É Gold, Premiere, Globo, Band, tudo quanto é lugar. Mas você sabe, cara, no último jogo, eu nem gravei vídeo sobre isso porque eu já gravei isso lá atrás. No último jogo veio uma série de reclamações de torcedores falando que pela TV só se ouvia a torcida do Flamengo, que a torcida do Fluminense estava em maioria, aparecia a torcida do Fluminense cantando alto, e no áudio você sabe que só tinha o microfone da torcida do Flamengo ativado lá pelo sistema de som do cara que manda pra TV, um monte de gente reclamando disso. E eu vou ser sincero aqui, tá? Sabe quem que tá errado nessa situação toda? É você. Porque existe uma transmissão tricolor aqui no YouTube, com qualidade de som maneira, qualidade de imagem maneira, que te entrega ali um pré-jogo de 3 horas, cara, nenhum lugar hoje, se somar tudo, mesmo o Fluminense sendo campeão, nenhuma emissora, nada vai falar 3 horas de Fluminense. A gente fala 3 horas só no pré-jogo aqui no Raiz Tricolor. Uma equipe de gente, qualificada, de gente que tem informação, de gente que tem análise, de gente que estuda o jogo, trazendo um conteúdo, claro, com descontração também, porque a gente não é quadradão de terno. Isso tudo falando do Fluminense. E aí você pega, liga a tua televisão, bota na Globo e quer ficar ouvindo a Globo. O errado é você, desculpa te avisar, o errado é você. Vem pro YouTube com a gente, não tem delay, não é uma transmissão amadora. Teve até amigos que falam, pô, achei que parar de vocês é brincadeira. Não, meu amigo, é qualidade de som, narração, comentário, reportagem, informação e tal. É uma parada profissional que a gente faz o ano inteiro e que eu convido você hoje, pra não ficar ouvindo torcida do Flamengo na TV, ouvir a transmissão com a gente. Porque a gente, inclusive, a gente é real, a gente não fica maquiando não, tá? Se a torcida do Flamengo estiver cantando alto e a gente não estiver cantando, tá lá o áudio da torcida do Flamengo. Mas a gente traz a verdade. Você, na nossa live, na nossa transmissão, você tem o direito a ouvir a torcida que estiver cantando mais alto. Agora, na transmissão oficial da Globo, da Band, você só ouve a torcida do Flamengo. Então, se você não quer ficar ouvindo, vendo e assistindo como se fosse um flamenguista o jogo, porque o conteúdo é produzido pra eles, vem assistir hoje. A partir de 1 hora da tarde a gente já tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor. Vem aqui, a live já tá programada no YouTube. Dá essa moral pra gente, por favor, e chega lá comentando. Vim porque pela primeira vez que você falou no pré-jogo. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. A gente começa 1 hora o pré-jogo, 4 horas a gente já tá na transmissão da partida, e no pós-jogo tem outra também não, tá? Sendo campeão é festa do título, mostrando e tal, câmera, tudo, entrevista,
sendo vice-campeão, estamos aqui debatendo também. O ano não acabou, o Fluminense segue, tem Brasileirão, estamos debatendo por que a gente perdeu, falando de Fluminense para tricolores. Esse é o nosso objetivo, tá? É falar de Fluminense o maior número de tempo possível. Me alonguei aqui, mas faço esse pedido porque normalmente não faço. A final de hoje ela é autoexplicativo o tamanho da importância dessa final. Fluminense e Flamengo vêm criando hegemonia já no Campeonato Carioca dos dois, em pensar que a final ficou sem ser disputada no Campeonato Carioca de 1995 até 2017. Foram 22 anos sem ter um Fla-Flu de final do Campeonato Carioca. E simplesmente, aí teve em 2017, eles ganharam, desde 2020 pra cá, que é Fla-Flu em 2020, eles ganharam, 21 eles ganharam, 22 a gente ganhou, 23 a gente ganhou. E em 24 só não teve porque se enfrentaram na semifinal. Então assim, é uma hegemonia criada pela dupla Fla-Flu dentro do Campeonato Carioca. O que a gente precisa impedir? É a 7ª final seguida deles. Das vezes que a gente não pegou eles na final, a gente caiu na semifinal. Então, se não fosse o Fluminense, o Flamengo estava sendo heptacampeão carioca hoje. A verdade é essa aqui no Rio de Janeiro. O Vasco não ganha, dos últimos 32 clássicos, ganhou 2. O Vasco não faz frente ao Flamengo há muito tempo. Não existe rivalidade entre Vasco e Flamengo mais. Acabou essa brincadeira. E o Botafogo agora, que foi comprado por um dono que injetou dinheiro, começou a fazer frente ao Flamengo, mas o dono não liga. Faz o torcedor torcer pro Botafogo no Campeonato Carioca e torce pro Textor FC no Campeonato Brasileiro. Então, se não fosse a gente, haveria um domínio. E é importante dominar localmente. Você pode ser o bichão na Libertadores, você pode ser o sinistrão no Campeonato Brasileiro e tal, mas localmente, 3 meses do ano, meu amigo, são representados com a rivalidade de hoje. Você vai sair na rua hoje e o que você vai ver de camisa de Flamengo e de Fluminense é loucura, você sabe disso. Então é importante essa dominância estadual, regional. E depois de tudo que a gente ouviu de quarta-feira pra cá, se você não tá na estiga de ganhar esse título como se fosse uma final de campeonato de Copa do Brasil, meu amigo, você tá vivendo errado, tá? Tem que estar hoje espumando de raiva. Só para descrever o regulamento antes da gente falar de bola e campo, tá? Não existe vantagem na final do Carioca. O Flamengo terminou com a campanha melhor que a nossa no campeonato, na Taça Guanabara, e a vantagem deles era apenas na semifinal. Se empatasse ele no agregado, eles passavam, assim como Volta Redonda tinha vantagem sobre a gente, que a nossa foi a pior campanha dos classificados, a gente passou em quarto. A vantagem do Flamengo para final em relação a gente é só o mando de campo do jogo de volta. Os 2 jogos são no Maracanã, mas hoje vai ter mais flamenguistas, tem mais vendem o ingresso pelo sistema deles, né? Então facilidade maior para o torcedor deles ir pro jogo, tem uma antecedência maior de venda para eles, então a vantagem é só essa. Como que funciona? Foi 2-1 a ida, se o Fluminense hoje ganhar por 1 gol de diferença, vai pros pênaltis direto, não tem prorrogação. Ganhou por 2 ou mais gols de diferença, é campeão direto. Se empatar ou perder, o Flamengo é campeão carioca hoje. Vamos falar do bola e campo. Eu boto aí já, lembrando, tem um vídeo que eu lancei aqui nesse sábado falando sobre a tática do jogo, tá? Eu fiz um vídeo no jogo de ida sobre a tática do jogo. E muita coisa que eu falei lá acabou acontecendo. Eu vi 2 vezes o jogo de ida já, tirei algumas lições e tem um vídeo aqui que eu lancei ontem, tá super atual ainda, pode ir lá ver. Já tá com a escalação provável mesmo do Fluminense, então dá uma olhada lá que eu me aprofundo mais nessa parte. Aqui é só um apanhado, né? O Fluminense deve escalar, né? O Mano Menezes. Um time com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e René, Otávio, Martinelli, Lima, Canóbio, John Arias e Germancano. Samuel Xavier deve ganhar a vaga do Guga. O Guga... Eu expliquei lá no outro vídeo. É muito mais uma questão do como joga o Samuel Xavier e como joga o Guga. Não é uma questão de um ser melhor ou estar melhor do que o outro. É questão de perfil de jogador. Então deve ir o Samuel Xavier como titular para um time que precisa de gols. O Ignacio está mantido. O Gabriel Fuentes perde a posição ali para esse jogo por questão de lesão. Teve uma lesão muscular no jogo passado, pós 46 do segundo tempo. Lesão muscular, e por isso deve entrar o René. Qualquer maluquice de Guga na lateral esquerda, improvisa, sei lá, o Riquelme por lá, o Lavega, o Mano Menezes não deve partir por esse caminho. O René acabou de ser contratado, o Mano Menezes vai usar. Eu gosto disso pelo que eu vi até agora do René? Não, mas não dá pra dizer que não faz sentido. O René acabou de ser contratado. Se o Mano Menezes decide não usar o René agora, ele ia estar caindo num erro. E você pode dizer que eu tô sendo coerente, tá? Porque eu já falei isso lá atrás sobre jogadores como Davi Terãs, que foi pedido e não jogou. Pediu o jogador e bota o cara pra jogar, meu amigo. Você acabou de trazer o René. O cara jogou 2 jogos, você decide que ele não serve mais.
Então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu não iria de René nesse jogo. Mas o Mano Menezes fez uma escolha lá de trazer o René. Agora atura, né? E eu trouxe essa informação também. Se o Ignacio, se o Fuentes não tivesse... perdão, com a lesão do Fuentes, se o Freitas não tivesse sido expulso no jogo passado, o Freitas seria titular no lugar do Ignacio. Jogaria com René e Freitas para poder ter uma profundidade maior pelo lado esquerdo, com o Freitas fazendo a zaga e a lateral esquerda, a proteção por aquele lado. Enfim, com uma expulsão totalmente injusta do Freitas, isso não foi possível. A armação que eu boto aqui, galera, é só uma armação fictícia, né? Os times hoje em dia não ficam presos a esses formatos assim. Mas me chama a atenção a volta do Lima. Isso porque, fisicamente, o Lima tá fora já há um bom tempo. No caso do Camisa 45, é um jogo que... Eu confesso que eu não esperava vê-lo em campo, e não pela questão técnica, mais uma vez, pela questão física. A última vez que ele entrou em campo foi no 8-0 contra o Águia de Marabá. Ele fez um primeiro tempo médio com números bons, jogando naquela posição que é a posição do Ganso. O Ganso ainda não voltou, e o Mano Menezes já falou algumas vezes que o Lima é o melhor substituto possível para o Ganso. Então, tecnicamente falando, não me surpreende ver o Mano Menezes colocando o Lima de volta de titular direto. Me surpreende fisicamente. Essa paralisação aí dele foi de 20 dias. Ele tá 20 dias que ele não joga, não entra em campo. Voltar de titular contra um time que roda numa rotação extremamente alta fisicamente, não sei se é o melhor dos cenários. O Lima tem físico para isso, mas está apto a poder fechar o meio de campo, ter essa estrutura de meio de campo, junto com o Otávio e Martinelli, que também não são jogadores... O Martinelli é o mais desses daí, nem é grandes coisas nessa questão de explosão física. Essa é a parte que me preocupa, perder o embate físico no meio de campo. Em relação à armação, o Lima não é o exímio armador, mas, enfim, entrega a participação, que eu tô curioso para ver o Lima. Eu não achei o ano do Lima tão bom até agora, não. Então me desperta uma curiosidade de tudo que o Mano Menezes acha que ele é capaz de fazer. John Aras está de volta à ponta direita, acho isso ótimo, vai incomodar muito o Alexandro, e o Samuel Xavier tem uma ultrapassagem muito boa, que com uma trinca, tanto aparecendo o Lima por ali, ou talvez o Martinelli um pouquinho mais avançado, pode funcionar muito bem com o Aras e o Samuel Xavier por ali, e ser ali o foco do Fluminense, e não tanto do lado esquerdo. O Fluminense tentou fazer isso no jogo passado, botando o Canóbio para trocar de lado, pressionar junto com o Serna do lado esquerdo, e a única coisa que a gente conseguiu foi erros de cruzamento do Serna, que volta para o banco, somados a um gol do Wesley, porque o Canóbio estava lá na ponta direita e não fez a cobertura do Wesley. Não tinha culpa do Canóbio, foi culpa da estratégia, então não resultou em muita coisa positiva. Germancano vem para ser o rei dos clássicos, de 2020, nessa década, né? O Germancano, entre os clássicos de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, o Germancano é o jogador que em clássicos fez mais gols, 16 gols. Isso envolve gols pelo Vasco também, né? Até gol em cima da gente acho que em 2021 ou 20 ele faz gols pelo Vasco em cima da gente. Acho que E20 nos 2 anos. Então, assim, vem pra poder mostrar que é o rei dos clássicos, vem pra poder mostrar por que foi o rei da América não há muito tempo, vem pra poder mostrar que é o rei do Fla-Flu. O Flamengo agora acho que a Volta Redonda passou, né? Mas é a principal vítima do Germancano. 5 gols em 5 finais. Ele foi muito decisivo em 2023, com aquela virada heróica, fazendo 2 gols no jogo de volta. Em 2022, os 3 gols da final são dele. É de uma importância muito grande, e o jogo de hoje, a não ser que ele peça pra sair, não se tira o Germancano. No jogo de hoje, a única hipótese de tirar o Germancano é se ele pedir pra sair, não tem discussão. O Flamengo deve vir com a seguinte escalação do Felipe Luiz: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta e Gonçalo Plata. Você deve estar estranhando o Luiz Araújo, você está acostumado a ver ele na Europa, mas ele está jogando no Flamengo mesmo, não está mais no Lille, o super título. Sacanagem, eu não me consigo me segurar. Mas vamos lá. No caso do Flamengo, deve repetir a escalação. Cebolinha vai estar no banco de reservas, muito provavelmente deve ter alguns minutos. O Bruno Henrique, pelo visto, não conseguiu se recuperar a tempo. De fato, é uma arma do Flamengo. O Flamengo não tem, nesse momento, um centroavante que desponte muito. Tem o Juninho, que fez gol na ida, mas que, obviamente, é níveis abaixo do Bruno Henrique. Cebolinha me assusta um pouco, tá? Eu acho Cebolinha melhor do que ele é no Flamengo, assim, é um negócio meio de doido. Bem, o Flamengo tem um time bom, acho que ninguém duvida disso. O time do Flamengo no todo é melhor do que o do Fluminense. O Felipe Luiz não é um técnico ruim, não adianta, o nosso clubismo não pode ser motivo pra gente cegar os nossos olhos.
mas eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo. O Flamengo tem um defeito técnico muito claro, que é a bola aérea. É a melhor chance que os adversários acham para poder fazer gol no Flamengo. E o Fluminense bateu muito mal escanteios e faltas. E cruzou muito mal no primeiro jogo, tanto que bastou acertar um cruzamento que a gente ganhou no alto, saiu o gol. Mas existe um defeito psicológico nesse time do Flamengo que é quase que causado por um costume de estar ganhando, de estar com o controle do jogo. O Flamengo tá tão acostumado a passar 90 minutos com o controle do jogo, porque é um time de muita qualidade, é um time que tem um goleiro excelente com os pés, é um time que dificilmente toma gol, toma pouquíssimos gols. Então, na maioria das vezes, ou ele tá empatando, ou ele tá ganhando o jogo. E na maioria das vezes ele tá ganhando. Então o que isso causa? Quando o Flamengo perde o controle do jogo, existe ali pelo menos uns 10 a 15 minutos em que o time deles sente. É um time que sente muito os gols quando vem pressão adversária. Isso aconteceu no jogo de volta contra o Vasco, isso quase aconteceu no jogo de ida contra o Vasco no primeiro tempo. Foram tempos ruins do Flamengo, mas que depois que ele retomou o controle, ele botou a cabeça no lugar e foi muito melhor do que o adversário. O Fluminense no jogo passado teve a sua oportunidade quando o Keno fez o gol. Logo depois veio a lesão do Fuentes, acabou não conseguindo gerar uma pressão ainda maior. Mas o Fluminense precisa utilizar isso a seu favor, incendiar o jogo e transtornar a equipe do Flamengo sem eles terem o controle do jogo. Talvez seja a melhor opção, saber a hora de atacar. Não é para ficar pressionando o tempo todo, mas é aproveitar oportunidades e não desperdiçar oportunidades. O John Arias não pode perder um gol igual aquele, o Fábio não pode dar um gol igual aquele. Principalmente, não vou nem falando do Ignacio, mas principalmente esses dois lances daquele primeiro tempo mudaram completamente o roteiro da partida. Beleza? Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém... tem o Freitas suspenso, né? Que tomou o cartão vermelho, o Sidney Lobo também, assistente do Mano Menezes, também não vai poder estar na área técnica. A arbitragem da partida, que foi um assunto no primeiro jogo, não tem como a gente mentir sobre isso, e vai ser um assunto nesse segundo jogo também, já sabe disso, o Fluminense já soltou nota pressionando a arbitragem, a torcida do Flamengo já tá dizendo que o Fluminense tá chorando. E isso é tudo coisa de torcedor, gente. Porque se chegar hoje e o Fluminense tiver um gol validado que não era pra ter sido validado, a torcida do Fluminense vai estar falando chora mais, não gostou, senta aqui na minha arbitragem, sei lá, e vai estar o torcedor do Flamengo falando choraram a semana toda e adiantou, o Flamengo não tem força política. Torcida é tudo assim, tá? Mas o importante é a gente ver uma arbitragem que de fato não faça a pataquada que o nosso amigo Yuri Elino fez no jogo passado. Não dá pra gente normalizar que o Flamengo... mas o Flamengo era pra ter tomado cartões amarelos muito mais do que... Não, me mostra um lance então que o Flamengo era pra ter tomado amarelo e não tomou. Além daquele soco do Pulgar, que era pra ter tomado sim amarelo, a gente teve lances iguais a esse aqui, ó. O Juninho, no primeiro lance dele, dá um pisão no tornozelo do Ignacio. Se é falta, ele não dá nem amarelo. A gente pode ir pra mais, tem mais, tá? Tem mais. Se a gente vier aqui pra cá, por exemplo, essa entrada do Luiz Araújo Lille, o cara dá o carrinho e sobe o pé pra acertar o Guga. Nem amarelo também. A gente sabe que esse tipo de coisa deve ter lance do Fluminense também, que ele errou, etc. Não vou ficar aqui, que esse aí é um outro ângulo do lance que eu citei. Não vou ficar aqui falando ainda do jogo passado, né? Mas é só um ponto de deixar claro que sim, a arbitragem do jogo de ida foi ruim. Sim, a arbitragem do ida o jogo era maior do que o Yuri Elino é. O Bruno Arleu não. O Bruno Arleu vem apitando todas as finais de Campeonato Carioca. É hoje o árbitro mais confiável entre experiência e qualidade, né, na confiabilidade da FERJ, porque o Wagner Nascimento Magalhães é muito experiente, mas não tem confiança de ninguém. E tem uns outros árbitros que até são bons, mas que não vai ter experiência nenhuma. O Bruno Arleu hoje soma essas duas coisas. Tem que saber controlar esse jogo, tem que saber fazer a partida de hoje ser sobre futebol, não sobre arbitragem. Isso depende muito mais do árbitro do que dos jogadores. Mas os jogadores ficam reclamando. Tasca amarelo logo de início que vai parar rapidinho. Tem que saber controlar o jogo. Árbitro que não sabe controlar o jogo, estraga o jogo. E foi isso que o Yuri Elino fez no primeiro jogo. Olha só, na KTO tá da seguinte maneira. Eu poderia vir pra cá e mandar você vir no Odão, por exemplo. Mandar não porque eu não mando ninguém, né? Mas falar aqui, ó. Tá pagando 14. Eu vou botar R$2 nesse Odão. Tá aí. Vou botar R$2 nesse Odão aqui. Fluminense, Germancano, Fluminense ser campeão e o Germancano fazer um gol. Não, o Fluminense ser campeão não, o Fluminense ganhar o jogo, precisa nem ser campeão, pode perder nos pênaltis. E o Fluminense ganhar o jogo. Botou R$2 aqui, ganha 28. Tá 14 pagando esse Odão.
Mas a aposta que eu iria não era nem essa especificamente não, tá? A aposta que eu ia falar pra você fazer era essa daqui, ó. No principal, Fluminense pra ser campeão tá pagando 6. Eu ainda tenho R$16 aqui na KTO, eu botei R$50 em janeiro, tenho R$16 aqui na KTO. Se o Fluminense for campeão, eu ganho 96. Se o Fluminense não for campeão, eu boto mais R$50 ali no final do mês pra poder brincar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai ficar 15 dias sem jogar. E é assim que eu lido com a KTO. E você tem que lidar dessa maneira também, beleza? É uma brincadeira, é pra ser um negócio legal. Se você não tiver controle, nem entra, tá? A parada da KTO é pra maiores de 18 anos e é pra ser um negócio que você gasta aquele dinheiro que você pode perder. Não vá achando que você vai pagar a conta de luz com o dinheiro que você ganha e aposta, né? Pelo amor de Deus. Então vá lá na KTO, o link tá aqui na descrição. Aguardo vocês 1h da tarde, ou 1h30, ou 2, ou 3h30, 4h da tarde. Aguardo você lá no chat comentando. Gabriel, nunca vi tua transmissão, mas decidi ver hoje porque você me convenceu no pré-jogo. Manda lá no chat que eu quero ver essa galera chegando hoje. E uma galera pé quente. Só os pé quentes vão chegar. Já é? Tamo junto. Vambora, se Deus quiser, eu volto aqui em vídeo pra poder fazer uma festa na análise Pocket. Até a próxima. Valeu!